E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Caso você seja novo ou nova por aqui, saiba que nesse canal nós discutimos as estratégias e as ferramentas para fazer projetos na metade do tempo. Eu sou Jefferson Sandrin e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre pranchas de projeto. Como montar as pranchas de projeto na metade do tempo. E isso me lembra na época que eu ainda estava lá na faculdade. Sempre que eu fazia os meus projetos de arquitetura, fosse lá no PA1, PA2, PA3 ou até mesmo próximo lá do TFG, quando eu usava o AutoCAD, meu amigo, montar pranchas era um terror. Eu não gostava de montar pranchas. Afinal, alguém gosta de montar prancha no AutoCAD? Fica dando aquele monte de comando, viewport, esconde linha, vai aqui, vai lá e faz isso, faz aquilo. Nossa, eu perdia muito tempo mesmo. Eu achava extremamente desgastante aquele trabalho que a gente tinha de ficar montando as pranchas. E eu até me questionava, eu falava, cara, será que não existe uma maneira de deixar isso mais automático, né? Sei lá, encontrar uma maneira aqui, uma organização, para não ter que ficar fazendo isso todas as vezes que nós estivermos montando, criando um projeto? E a verdade é que no AutoCAD não dá para fazer isso. Porque você começa a desenhar em qualquer lugar do CAD, aí você vai montando os seus desenhos, os seus projetos, vai fazendo aqui, ali, e depois você abre uma viewport para encaixar ali aqueles desenhos, né, a escala que você quer e tudo mais, né? Então não tem como organizar isso dentro do AutoCAD. E lá na faculdade, a última coisa a ser feita era a montagem de pranchas de projeto. Vai falar que você nunca esqueceu de colocar o corte em uma prancha aí, né? Eu esqueci algumas vezes. E aí o professor marcava, circulava lá e tudo mais. Mas por que isso acontecia? Porque quando eu usava o AutoCAD, a última coisa que eu fazia era realmente montar as minhas pranchas. E ficava faltando algumas coisinhas, não estava tudo organizado, não ficava tudo realmente alinhado. Eu posso dizer então que eu montava as minhas pranchas de qualquer jeito. Até que eu fiz um estágio, estagiei com o meu chefe, ele era um argentino aqui em Cuiabá, e ele me ensinou a montar pranchas porque nós trabalhávamos com projetos executivos. Então a gente detalhava absolutamente tudo que tinha dentro de um projeto. E na verdade a gente não é que a gente detalhava. Por usar o CAD, o que a gente fazia era desenhar absolutamente que tinha tudo dentro do projeto. Então a gente fazia linha por linha, layer por layer e colocava tudo isso. Quando todo o desenho ele estava pronto, você já deve ter passado por isso. Quando o desenho já estava pronto, o que acontecia ali então? Tinha que colocar dentro das pranchas. Mas a gente não sabe quantos desenhos vão caber em cada uma das pranchas quando a gente está no AutoCAD, não é mesmo? Então você começa a montar as pranchas e aí à medida que você vai montando, você vai vendo que ou cabe ou não cabe aqueles desenhos. E aí você sempre tem dois caminhos. O primeiro deles é estender a sua prancha ou apagar algumas viewports ali dentro do AutoCAD e colocar elas dentro de uma nova folha. Esse é o caminho que tem, né? Então você tem que excluir as viewports e reorganizar todos os seus desenhos. Sem contar que você tem que ficar colocando o nome e a escala de cada uma daquelas vistas, daqueles desenhos. E você vai ver que dentro do Revit, esse processo ele é muito mais rápido, muito menos braçal, porque nós estamos utilizando um software tecnologicamente mais avançado, o que nos traz uma economia de trabalho e de erros. Quer ver como é que a gente faz para fazer isso dentro do programa? Quando você estiver dentro do Revit, automaticamente ele já puxa para você o nome do seu desenho. Então eu vou pegar aqui, ó, clicar nessa minha viewport, eu vou arrastá-la aqui para o lado para você ver. E quando eu seleciono ela, eu já tenho aqui, ó, a minha planta baixa técnica do meu pavimento superior, do meu primeiro pavimento aqui. Automaticamente já foi colocada a escala do meu desenho e o nome. Eu não precisei fazer absolutamente nada. Para não falar que eu não precisei fazer nada, eu só tive que vir aqui e desligar a viewport que estava aparecendo. Eu podia clicar aqui, ó, e desligar ela para ela não ficar aparecendo. Mas se eu quisesse plotar sem visualizar essa viewport, como se fosse um depth point lá no AutoCAD, dá para fazer também. Eu só faço isso aqui para dar aquele double check. Mas olha como é que é muito mais rápido, só de você não ter que ficar colocando nome nas vistas,
ajustando a escala ali, ó, manualmente no texto e criando as viewports do seu projeto. Imagina quanto tempo você vai economizar só de clicar, arrastar e tudo isso já vir pronto dentro do seu projeto. Imagina quantas horas de trabalho são economizadas ao longo de uma semana montando pranchas com essa facilidade. E de nada adianta usar um software tecnologicamente mais avançado, que tem uma rapidez, que evita trabalhos braçais, se você não utilizar ele com um método. Todo método traz organização. O método te ajuda a trazer a organização para dentro dos seus projetos, para dentro da maneira como você trabalha. E a organização traz o famoso EDT, economia de tempo. Sim, quando você está com um projeto organizado, as chances são que você já está economizando tempo há muito tempo. E se você não for uma pessoa organizada ou não tiver um tipo de organização, fique tranquilo. Dentro do Revit, isso vai acontecer. Esse programa te ajuda nisso, através de dois locais. O primeiro deles é o navegador de projeto. Então, quando você entra dentro do programa, para navegar nas suas vistas, no seu projeto, você vai ter que vir no navegador de projeto. E é aqui que você vai sair clicando em cada uma das vistas e vai navegar por cada uma delas. Então, olha só, tudo isso já está organizado desse lado. Esse é o primeiro painel que te ajuda a ter organização. O segundo é o de propriedades. É ali que você vai mudar todas as propriedades, seja de um elemento ou até mesmo de uma vista. E ele fica aqui, ó. Nesse meu caso, ele está do lado esquerdo. É no painel de propriedades que você consegue alterar absolutamente tudo. Então, por exemplo, nessa vista aqui, eu vou alterar a escala. Basta eu selecionar aqui do lado, colocar na 1 para 100 e ó, já consegui alterar a escala desse meu desenho. Quando eu voltar aqui, ó, lá para minha prancha, você vai ver que ele ficou bem menor. Então, tudo isso eu faço selecionando as propriedades que tem dentro do painel de propriedades. Eu não preciso entrar na minha viewport, tá? Eu posso selecionar ela aqui fora mesmo e voltar aqui, ó, na escala 1 para 50. Veja só que ele já vai trazer o meu desenho ali, ó, do jeito que ele estava. Então, dessa maneira, você começa a trabalhar de uma forma muito mais organizada. E isso vai te trazer uma economia de tempo absurda. Com dois painéis ali, ó, você navega, edita tudo isso dentro do programa sem precisar ficar tendo aquele estresse do AutoCAD ou ficar fazendo aqueles ajustes pequenininhos na hora de montar uma prancha. E já que eu tô falando de alteração de propriedades, vale lembrar que dentro do Revit nada se exclui e tudo se duplica. Se você fizer isso seguindo um passo a passo, você começa a criar itens que vão realmente economizar o seu tempo na hora de projetar. Vou te dar um exemplo aqui, ó, com uma família e depois com um texto. Com uma família vai funcionar da seguinte maneira. Você tem uma janela aqui, nesse caso, que é uma janela de 4 folhas, que ela tem 1 metro por 1,10 m. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma cópia dela aqui do lado, mas eu quero alterar as propriedades. E como eu te disse, nada se exclui, tudo se duplica. Seleciono essa minha janela, venho no painel de propriedades, editar o tipo, e aqui eu vou mudar a largura dessa minha janela. Ela vai de 1 metro para 1,40 m. Vou colocar com 1,40 m. Só que antes de fazer isso daqui que eu estou te mostrando, eu preciso duplicar essa minha janela aqui em cima. Então eu vou vir aqui em cima, duplico ela, já renomeio ela com 1,40 m, como eu quero, dou um OK, seleciono aqui, ó, 1,4, aplico, dou um OK, e agora eu tenho dois tipos de janela. Eu tenho aquela de 1 metro e a janela de 1,40 m. Como eu te disse, quando você vai criando itens como esse, você já começa a economizar tempo. Afinal, você vai criando um banco ali de dados, de famílias que você já está editando. E assim, como você viu, quando a gente seleciona essa janela, basta vir aqui do lado e a gente vai ter dois tipos de janela. Isso porque eu dupliquei ela. Se eu tivesse excluído ou apenas alterado ela, eu ia perder a configuração da janela anterior. Então é isso que a gente faz. Nada se exclui, tudo se duplica e quanto mais você fizer isso, mais itens você vai criar, menos tempo você vai gastar na hora de fazer alguma alteração ou encontrar aquele item que você deveria ter salvo. Eu também te falei que dá para fazer alterações em famílias e itens de texto, não é mesmo? Vamos ver como é que seria feito isso se a gente estivesse utilizando um texto.
E esse é um exemplo de texto modelo que eu tenho colocado aqui. Veja que eu já criei um monte de textos aqui para usar no meu projeto. Mas vamos supor que eu quisesse aqui ter um texto de 1,5 milímetros e que fosse negrito. Que ele não está aqui. O que eu faria? Seleciono aquele texto que eu quero, aquele que já é uma base, venho em editar o tipo e eu vou duplicar ele. Seleciono a opção de duplicar e vou colocar ele aqui, ó, 1,5 milímetros com N de negrito. Clico em OK, venho aqui, adiciono a opção de negrito e dou um OK. Veja aqui, ó, que ele alterou esse texto para mim. Só que eu fiz isso daqui já sabendo que eu estava mudando ele. Porque basta eu fazer uma cópia dele aqui do lado e volto para aquele outro que eu tinha, ó, 1.5 aqui. Então, dessa maneira, eu criei dois textos com base somente naquele que eu tinha. E eu não perdi as configurações. Eu dupliquei as informações, criei um banco de dados que vai me ajudar a economizar tempo lá na frente. Se eu precisar daquele texto, eu já tenho. Se eu precisar do negrito, eu também tenho. E você vai fazendo isso ao longo do processo para você ir criando a sua base de dados, a sua base para o seu template. Por isso que é tão importante com que você edite cada um desses itens, salve dentro dos seus projetos e atualize o seu template. Assim você vai economizando muito tempo na hora de montar o seu template. Montar um template dá trabalho, requer tempo, mas depois que você fez isso, você não precisa mais ficar editando nenhum tipo de texto ou até mesmo de famílias, se você já tiver editado quando elas estão dentro do seu projeto. E aqui vai uma dica então para você se organizar e não perder tempo na hora de ficar criando seus desenhos, as suas plantas, vistas, cortes, para colocar nas pranchas do seu projeto. Pense o seguinte, muitas vezes a pessoa que vai analisar o seu projeto, ou vai ver ele pela primeira vez, ela não faz ideia de onde está esse projeto. Então é muito legal você começar da visão macro para a visão micro ali do seu projeto. É como se a pessoa estivesse chegando de drone lá no seu projeto. Então a gente sempre começa da planta de situação, aquela planta onde nós vamos mostrar a localização do lote em relação às ruas, ao bairro ou até mesmo à cidade. Depois disso, nós vamos descer a escala, nós vamos para a planta de implantação e nós vamos tirar ali as medidas da nossa edificação em relação àquele lote, as extremidades do lote. Depois disso, a gente cai mais um pouquinho, planta de cobertura. E aí, a gente vai para as plantas de piso, cortes, fachadas e tudo mais. E dentro do Revit é fácil fazer isso. Nós vamos fazer uma planta de situação, que é uma planta bem simples, igual a essa daqui, ó. Então, a gente tem apenas alguns detalhes ali do lote, os lotes adjacentes a ele e o nome da rua, como é esse o caso aqui. Depois dele, nós vamos para a planta de implantação. E olha lá aqui, então nós temos uma região toda fechada aqui, com as medidas em relação aos afastamentos, os recuos e qual a área que vai ser ocupada pela edificação. Próximo passo, fazer uma planta de cobertura, já que nós estamos descendo, né, ali para nossa edificação. Então, ó, o drone chegou mais próximo e agora a gente vê toda a cobertura. Depois disso, você pode ir para a planta do primeiro pavimento ou lá para a planta do térreo. E aí você vai ter uma leitura do seu projeto de uma maneira que a pessoa que pega ele pela primeira vez consegue entender absolutamente tudo e como está todo esse seu projeto. Então você pode fazer isso e aí para organizar na prancha, você não precisa ficar preso ali a essa ordem não. A ideia é que você tenha esses desenhos já na primeira prancha do seu projeto. Eles não precisam estar nessa ordem não. Você tem que ter eles ali para quem for analisar encontrar esses desenhos. E eu faço da seguinte maneira, algo que me ajuda a economizar muito tempo e também espaço nas minhas pranchas. Eu coloco a planta de situação bem aqui, ó, na parte superior ao carimbo. Por ser uma planta bem pequenininha, ela ocupa menos espaço. Daí eu vou para minha planta de implantação, que também não tem uma escala ali, ó, muito grande, então ela pode ficar próxima aqui. E aí eu abro um espaço maior para a planta de cobertura, primeiro pavimento e a planta do térreo. Nesse caso aqui é um sobrado. Então eu faço assim para ocupar um espaço melhor aqui da prancha e eu conseguir aproveitar todos esses espaços. Eu tenho adotado essa organização aqui e a partir do momento que eu adotei ela, eu acabo seguindo em todos os projetos.
Então eu economizo tempo na hora de montar a primeira prancha. Eu não fico ali pensando o que eu vou colocar, quando eu vou colocar, que horas eu vou colocar. Não, já tenho essa organização, eu monto assim e aí eu tenho um fluxo de trabalho muito mais organizado. Por isso que eu falo, não é só a ferramenta, é também o fluxo, o passo a passo, a organização que você segue nos seus projetos que vai te ajudar a economizar tempo. E quando a gente fala de método, de fluxo de trabalho, a gente consegue dizer que isso é replicável em qualquer tipo de projeto. Se você seguir esse passo a passo, você consegue fazer desde projetos de interiores até mesmo projetos urbanísticos. Tudo depende da maneira como você se organiza e como você cria os seus projetos. E mais uma coisa que, cara, te ajuda a economizar muito tempo dentro do Revit é a questão das escalas. Quando a gente trabalha no AutoCAD, a gente desenha sem escala nenhuma, não é mesmo? Então a gente vai desenhando, criando dali, e quando nós vamos levar os desenhos lá para a prancha, aí sim nós começamos a nos preocupar com as escalas. E isso a gente faz normalmente dentro do AutoCAD. A gente deixa para pensar na escala na hora de organizar ali quando a gente está montando as nossas pranchas. E você tem que fazer o seguinte: em cada uma daquelas viewports que você cria, você tem que ir lá e dar o comando Z, Enter, S, Enter e põe lá as escalas para encaixar. Dentro do Revit não é assim. Quando você cria o seu desenho, você já começa a trabalhar em escala. Então você já sabe o tamanho do texto, quanto que ele vai ocupar na prancha, os detalhes que vão aparecer, tudo isso de forma automática. Porque o processo aqui, ó, ele é automático. Todas as informações são colaborativas. Então você pode definir a escala antes mesmo de começar a projetar. Olha como é que é. Então eu vou abrir, ó, essa minha planta aqui do meu projeto legal, que é a planta do pavimento térreo. Nesse caso aqui, essa minha planta foi desenhada na escala 1:50. E eu posso ver ela tanto aqui embaixo quanto na minha barra de propriedades. Se eu alterasse a escala, você vai ver que tudo já é automaticamente organizado. Então eu venho aqui, altero na escala de 1:50 na 1:100. Você vai ver que os textos agora eles acabam se sobrepondo. Então, a partir desse momento, eu sei que algumas informações talvez não deveriam aparecer nessa planta, porque eu tenho muita coisa aqui, ó. Sei lá, o nome deveria ser um pouco menor, as indicações, as cotas, eu tenho uma sobreposição de informações. Então o Revit, nesse momento, ele me ajuda a encontrar qual a escala eu devo ter para aquela minha visualização, para ter uma visualização clara das informações, para que eu entenda o que eu estou criando e para que eu saiba também que aquele desenho ele vai ser legível ou não. Tudo isso com base nas escalas. Como eu te disse, a gente define a escala antes mesmo de começar a trabalhar. Enquanto no AutoCAD você faz isso no final, dentro do Revit você faz isso no início e aí você tem um processo todo automatizado. Já tendo os textos pré-definidos, as cotas, os identificadores, absolutamente tudo já é reconfigurado para aquela escala que você colocou. E olha que legal, dentro do Revit você não precisa ficar preso às escalas. Muita gente acha que, por ser um programa ali, que ele tem algumas coisas pré-definidas, vai engessar o trabalho dela e ela não vai conseguir ganhar tempo nem personalizar os seus projetos. Mas não é assim não. Aqui dentro é você que está no comando e você pode criar escalas personalizadas para qualquer tipo de projeto que você faça. E veja bem, nesse caso aqui, quando você está dentro do seu projeto, você tem sim algumas escalas pré-definidas, que é da 1:25, 50, 100 e assim por diante. Tem algumas escalas pré-definidas, tanto aqui do lado quanto aqui embaixo. Mas existe uma opção aqui, que é a opção de ter uma escala personalizada. E quando você clica em escala personalizada, ele abre essa opção aqui, ó, de valor de escala para você. Então você vai colocar personalizado e aqui você pode editar o valor que você quiser. Como você viu, não tem a escala 1:75, mas eu posso dizer para o Revit que eu quero não 1:75. E aqui eu digito 1:75. 1:75. Clico aqui fora. Automaticamente ele já colocou aquele meu desenho na escala 1:75 e reconfigurou todos os textos, cotas, indicadores, indicadores de ambiente, enfim, vistas aqui, tudo para minha escala 1:75. Então dessa maneira eu já consigo fazer um ajuste, saber se os textos estão ok, se eu vou ter que alterar alguns textos, cotas, enfim, se eu tenho que fazer alguns ajustes do meu desenho,
quando eu mudei a escala aqui. E ter acesso a uma escala personalizada é realmente sensacional. É igualzinho no AutoCAD, só que você faz isso de forma automática. Enquanto no CAD você personalizava a escala lá no final, quando está montando a prancha, aqui você faz enquanto você está trabalhando ou até mesmo antes de começar a criar, a modelar os seus projetos. E tem uma opção dentro das novas versões do Revit que eu gosto muito e que me ajuda a economizar alguns minutos de trabalho. Pode parecer bobeira, mas quando você pega isso e multiplica por horas trabalhadas, você vai ver que é muito tempo economizado. E eu estou falando da questão da checagem dos desenhos que já estão nas suas pranchas. Essa opção está disponível na versão 2023 e 2024. Ela é bem simples, tá? É esse quadradinho que fica aparecendo aqui do lado. Se você ver, tem uns quadradinhos que estão brancos e outros azuis. Isso me ajuda a entender quais desenhos eu já coloquei nas minhas pranchas. Então, quando eu venho aqui, ó, abro a minha prancha, eu vejo que alguns desenhos já foram colocados. E aí eu sei também que se o desenho que eu quero não está aqui, basta eu clicar nele, arrastar para dentro e trazer ele para dentro da minha prancha. Então é muito simples fazer isso, tá? Eu consigo visualizar e fazer já o double check, que é fazer a checagem de quais desenhos foram colocados e em quais pranchas. Coisa que no AutoCAD você não tinha como fazer. Você podia até mesmo duplicar ali o seu desenho. E aqui vale ressaltar também a importância de se manter atualizado. Atualizado em relação ao programa, ao método de trabalho. Nós sempre temos algo para aprender. Eu estudo o tempo todo. Eu estou projetando, estou estudando uma nova forma de fazer aquilo que eu estou fazendo. Eu não fico engessado, não. Eu sei fazer isso de uma maneira, vou procurar outras maneiras. Às vezes, tem um caminho mais fácil do que aquele que eu uso. Eu sempre estou assistindo vídeos na internet, estou comprando cursos, estou acessando canais estrangeiros, lendo revistas e até mesmo artigos sobre Revit, BIM, organização, método de trabalho. Eu uso o programa desde 2014 e de lá para cá eu estudo todos os dias. Muita gente me pergunta, nossa, mas você continua estudando, você já não domina o programa? Eu domino o programa, mas o método de trabalho pode ser ajustado o tempo todo. E é isso que eu faço e é isso também que eu trago para os meus alunos. E o que eu mais gosto dentro desse programa é que é um programa flexível em relação a diversas situações. Seja na criação dos seus projetos, seja na maneira como você organiza as informações, ou até mesmo em relação ao fluxo de trabalho. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que você não precisa abrir mão daquilo que você já tem, da maneira como você cria os seus projetos e como você se organiza dentro dos seus projetos. Porque você consegue trazer toda essa organização para dentro do Revit. Isso permite também com que você tenha um aprimoramento constante das técnicas, da organização, enfim, de todas as etapas dentro de um projeto. É como se fosse no AutoCAD, só que 10, 15, 20 vezes mais rápido, porque a gente evita todo o trabalho braçal e, acima de tudo, a gente coloca o programa para trabalhar para a gente. Que é algo melhor do que isso, que é deixar a máquina trabalhando para ela te dar mais tempo livre, mais tempo para você captar novos clientes, para você encontrar novas soluções. É realmente sensacional poder entregar o trabalho para o computador e deixar ele fazer essas alterações, seja ali em um texto, em uma escala ou até mesmo na organização dos nossos projetos. E aqui vai também uma dica para te dar economia de tempo na hora de montar as suas pranchas. Eu não lembro de ter feito isso dentro do AutoCAD. Quando eu montava os meus projetos dentro do AutoCAD, mais ou menos eu alinhava as minhas viewports ali. Eu lembro de alinhar os textos que ficavam ali, ó, embaixo de cada uma das minhas viewports. Mas eu não lembro de alinhar as minhas vistas ali, porque não tinha como fazer isso. E até tinha como fazer, mas demandava tanto tempo que eu acabava deixando daquele jeito mesmo. E dentro do Revit isso acontece de forma automática, seja ali na organização das suas pranchas ou através de eixos guias. E eu vou te mostrar como fazer isso de duas maneiras. A primeira organização aqui é então em relação quando você traz os desenhos para dentro do seu projeto. Eu vou colocar na mesma escala aqui, ó, para a gente ter um do lado do outro. Quando você traz os desenhos para dentro de uma prancha, ele já deixa eles alinhados para você. Então você pode clicar, arrastar
E assim que você está chegando próximo, veja que ele cria uma linha tracejada. Essa linha aqui que ele está criando é para te mostrar que o desenho está alinhado. Então a gente consegue clicar e soltar, e ele vai criar essa linha e fazer a mesma coisa com essa outra aqui. Eu chego próximo, ele já deixou alinhado. Por que você acha que isso está acontecendo? Porque o programa ele entende que eu tenho plantas iguais? Não. Na verdade, é porque eu tenho aqui um projeto que ele é feito todo em 3D. Então, quando eu acesso esse meu projeto aqui, o que ele está fazendo? Ele está alinhando essa vista do térreo com a vista do primeiro pavimento e com a vista aqui da cobertura, porque é um modelo único de trabalho. Então, por isso que ele consegue gerar essa organização aqui pra gente e deixar tudo alinhadinho. O que ele está fazendo é, você está colocando aqui, deixa eu só organizar para você não se perder, para a prancha ficar certinha e para ter uma leitura melhor do seu projeto dentro dessa prancha. E como eu te disse, tem duas maneiras de fazer isso. A outra maneira é um pouco mais braçal, mas serve para você alinhar qualquer elemento dentro da sua prancha. E olha como é que é simples fazer isso e quanto tempo você vai economizar a partir do momento que você aplicar. Então, quando você está dentro da sua prancha, pode ser que às vezes você queira alinhar as tabelas ou alinhar o corte, enfim, você pode alinhar qualquer um dos elementos. E para isso, você vai fazer o seguinte, você vai vir na aba de vista, dentro de vista, você vai vir aqui na opção onde diz eixo guia. Você vai clicar em eixo guia e ele vai perguntar para você qual nome você quer dar para esse eixo guia. Eu vou colocar um eixo guia de 50 milímetros. Clica em OK e ele vai ter gerado aqui um eixo guia para mim. Basta selecionar esse eixo guia e mudar o espaçamento aqui, vou deixar ele com 50, assim como eu nomeei. Clico aqui, e agora eu tenho um eixo guia. Então isso me ajuda a ter um guia aqui, na hora de eu organizar os meus projetos. Então eu consigo deixar eles alinhados com base nessa guia que eu criei. Se eu precisar de uma guia com um espaçamento menor, basta alterar aqui do lado. E aí, agora eu consigo ir alinhando absolutamente todos os desenhos dentro da minha prancha. Poderia clicar aqui então e alinhar esse meu quadro aqui com as minhas guias. E aí eu vou criando uma organização com base nessa ferramenta. Lembrando, se você não quiser mais esse eixo guia, basta clicar nele e excluir e automaticamente ele vai desaparecer. E aí você agora tem todos os seus desenhos organizados de uma maneira muito simples, rápida e fácil dentro do programa. E eu duvido que você faria algo do tipo lá dentro do AutoCAD, não é mesmo? Seja pela falta de tempo, pelo trabalho braçal ou até mesmo porque você nunca pensou em fazer isso dentro do AutoCAD. Veja também que, economizando tempo dentro do projeto, você encontra novas soluções, novas ferramentas para deixar a qualidade dos seus projetos ainda melhor. E isso te ajuda realmente a se destacar da grande maioria que está aí, fazendo projetos igual a todos os outros. Mais uma coisinha também para você economizar tempo dentro do programa é na colocação de folhas. Se você não sabe colocar folhas dentro do Revit, olha também como é que é simples e rápido de fazer isso. Quando você tiver aqui, eu vou pegar essa minha folha e vou excluir, você vai fazer o seguinte, você vai na aba Vista. Dentro de Vista, você vem na opção de bloco de margens e carimbo. Nós queremos um bloco aqui de margens, eu preciso das margens. Seleciono ele, venho aqui e seleciono qual tipo que eu quero. Vou pegar então uma folha A0, chego próximo aqui, clico e deixo aqui a minha folha. Se eu precisar alterar essa minha folha, a medida ou algo do tipo, basta selecionar ela, vir aqui do lado e dizer, eu quero uma A1, e aqui eu coloco uma A1. E assim por diante, então eu vou selecionando e criando as minhas folhas, tá? Vou colocando esses blocos de margens e carimbos, e aí eu vou montando as minhas folhas assim dentro do Revit. A Viewport, ela não é linkada com a folha e permite com que você crie e organize o projeto do jeito que você quiser. Diferente do AutoCAD, nós não criamos uma folha do lado da outra, tá? Não faça isso dentro do Revit, porque senão na hora de plotar, na hora de exportar ou de fazer outras funções, você vai acabar ali, perdendo tempo e tendo que refazer todo o trabalho. Por isso é importante com que você saiba também trabalhar do jeito certo.
Então, para colocar uma nova folha e os novos desenhos dentro dessa folha, você vai fazer o seguinte. Aqui dentro do navegador de projeto, você vai vir na onde diz folhas. E aí você vai clicar com o botão direito e vai dizer para o Revit que você quer colocar uma nova folha dentro aqui, ó, do navegador. Então, nova folha. Quando você faz isso, ele te mostra aqui, ó, as opções de folhas que já estão carregadas. E aí sim você pode dizer, eu quero adicionar uma folha A1. Clica em OK e ele já vai montar a prancha com a A1 para você. Então, para colocar uma nova folha, tem que vir aqui, ó, no navegador de projeto. Não é para fazer uma cópia da folha e colocar aqui do lado, tá? Isso você fazia no AutoCAD. No Revit, a gente trabalha de forma inteligente e automatizada. Por isso que nós adicionamos uma folha e toda vez que a gente faz isso, ele já cria aqui, ó, a nova folha para a gente com uma numeração e com um nome. Tudo isso para não ficar nada duplicado e que as informações realmente fiquem organizadas. Organização traz economia de tempo dentro dos nossos projetos. E para você que está acompanhando essa aula aqui, se você está gostando, não esqueça de clicar aqui embaixo, se inscrever nesse canal, deixar o seu joinha, porque toda vez que você clica no joinha, você me ajuda a compartilhar esse vídeo aqui, ó, dentro do YouTube, porque o YouTube pega esse vídeo e faz o seguinte, opa, tem gente gostando desse vídeo, vou mostrar esse vídeo para pessoas com o mesmo interesse. Então você está me ajudando a compartilhar esse vídeo e a levar a informação para outras pessoas. Então eu agradeço demais para você que sempre clica aí, ó, no joinha, dá aquela força e também não esqueça de me seguir lá no Instagram para você também acompanhar todo o conteúdo que eu compartilho por lá. E vamos também falar das vantagens de ter um carimbo paramétrico e como isso pode nos auxiliar na hora de criar os nossos projetos em muito menos tempo. Não sei se você sabe, mas dentro do Revit, quando você monta suas folhas, você coloca aquele carimbo bonitinho ali. E ele pode ser parametrizado. Isso é, ele pode ficar com todas as informações do seu projeto de forma automática. Então, olha que legal. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma folha sem nenhum carimbo. E para colocar um carimbo, eu indico então que você pegue sempre ali, ó, no bloco de margens e carimbo. Vou selecionar ele aqui e vou pregar o meu carimbo aqui, ó, da prefeitura. Se chego aqui, coloco ele aqui e automaticamente ele já colocou esse meu carimbo aqui. Ajusto ele e aqui eu tenho todas as informações. E olha que legal, ele já puxou aqui, ó, para mim algumas informações que são do meu projeto. Essas informações que o meu carimbo está colocando aqui, ó, estão todas aqui do lado. E acima de tudo, elas já estão automáticas, elas já foram trazidas de dentro do projeto. Inclusive o número da folha aqui, ó, é a 09 de 02. Então, a minha folha 09 é porque, ó, é a folha 09 aqui. E aqui é o final. Veja aqui, na minha prancha aqui, ó, ela tá 1 de 2, porque são apenas duas pranchas. Eu tenho a prancha número 1 e a prancha número 2 de 2. Mas se eu quiser mudar aqui, ó, basta mudar o final aqui para 09, que é a prancha 09 de 09. E aqui também eu consigo voltar aqui na minha prancha e ele já vai ter alterado aqui. A mesma coisa acontece com os outros campos. Então, a inscrição cadastral, eu mudo uma vez e ela muda em todos os outros carimbos. O endereço, o autor do projeto, o responsável técnico, o proprietário da obra. Então, tudo isso daqui é automático. Eu não preciso ficar perdendo tempo indo de prancha em prancha, mudando carimbo por carimbo ali que eu tenho. Não, não, não. Esqueça o retrabalho de ficar mudando os seus carimbos. Todas as informações estão compartilhadas e conectadas. Por isso que quando você faz uma pequena alteração dentro do Revit, você ganha tanto tempo. E aí, você não precisa também ter o mesmo carimbo não para ter informações compartilhadas e automatizadas. Eu indico com que você tenha 2 ou mais carimbos para os seus projetos. Se você está trabalhando com um projeto de prefeitura, tenha um carimbo de prefeitura. Mas se você não está trabalhando com um projeto de prefeitura, faça o seguinte, tenha um carimbo simplificado.
Assim você economiza espaço na folha e não deixa de ter acesso a essas informações. Exemplo aqui então, eu tenho 2 carimbos no meu projeto. O primeiro deles é o carimbo da prefeitura, aquele carimbo grandão que ocupa quase uma A4 ou uma A4, e tenho aqui também o carimbo simplificado. Veja que ele tem as mesmas informações. Então se eu venho aqui e decido alterar o proprietário da obra para Jeff, olha o que acontece, ele já alterou nesse meu outro aqui também. Se eu alterar o autor do projeto aqui, o autor aqui para Jeff também e clica em OK, ele já alterou aqui e também já alterou nesse meu carimbo. Então, ter 2 ou mais carimbos é realmente sensacional dentro do Revit, porque você consegue conectar as informações, evitar o retrabalho e economizar espaço na prancha. Isso eu gosto muito, tá? Porque muitas vezes, quando a gente está montando a nossa prancha, falta espaço. Olha o tamanho que esse carimbo ocupa. Então, se eu não estiver trabalhando com um projeto de prefeitura, eu trago um carimbo menorzinho aqui e ganho um espaço aqui, para trazer novos desenhos, novas informações, novos detalhamentos para dentro do meu projeto. Então, isso traz uma economia de espaço, economia de pranchas na hora de você ficar criando e também você evita o retrabalho, porque você trabalha com 2, 3, 4 carimbos que estão com todas as informações de forma conectada. Tudo isso porque o Revit trabalha de forma colaborativa com todas as informações. E eu não sei se você já me viu falar isso daqui, mas eu vou repetir. Dentro do Revit não dá pra gente fazer gambiarras. E por esse motivo nós não conseguimos colocar a mesma vista 2 vezes dentro de uma folha. O que a gente precisa então é duplicar ela para daí sim trazer 2 desenhos. E olha como é que acontece. Então, se a gente está aqui e a gente tem aqui, os meus projetos, aqui as vistas do meu projeto legal, se eu selecionar ele aqui, pavimento térreo, e trouxer para dentro da minha prancha, você vai ver que ele vai acusar e ele vai dar uma mensagem, ele vai dizer, que já está colocado na minha prancha 1. E por esse motivo eu não consigo trazer o meu desenho. Além de mostrar aqui do lado, nas versões 2023 e 2024, com esse quadradinho azul que ela já está sendo utilizada. Então, se você quiser trazer o mesmo desenho 2 vezes ou colocar ele em 2 folhas separadas, você vai fazer o seguinte, dentro do Revit, você vai clicar ele com o botão direito, vai vir na opção de duplicar a vista e vai duplicar ela. Quando você fizer isso, você criou uma cópia aqui, dessa sua vista. E aí sim, agora você pode selecionar aquela sua vista aqui, e trazer ela mais uma vez. Então assim dá para fazer uma cópia e replicar aquele seu desenho. Aí sim dá para trazer, mas a gente fez uma cópia, então não é o mesmo desenho. Tudo isso para evitar com que você tenha duplicidade de informações de forma desnecessária. Às vezes você quer ter essa duplicidade de informações e tá tudo bem, mas no momento que você não quiser, o software ali, ele barra isso para evitar com que você tenha retrabalhos, perca tempo criando e alterando os desenhos de forma desnecessária. E aí, para a gente finalizar também essa aula aqui, vou te mostrar como é que é simples montar uma prancha dentro do Revit com apenas 2 cliques. Toda vez que você quiser montar uma prancha aqui, você vai fazer o seguinte, você vai selecionar aquele seu desenho, vai vir aqui e vai clicar e arrastar. Enquanto no AutoCAD você ficava dando aquele monte de comando e criando aquele monte de viewport, aqui você dá 2 cliques. Clicou, arrastou, soltou, pronto, o desenho já está dentro da sua prancha. E aí você faz isso para quantos desenhos você quiser. Então eu peguei o térreo, vou pegar o meu primeiro pavimento, vou trazer ele aqui para o lado, deixar ele aqui já alinhadinho e vou fazer isso com a minha planta de cobertura. Clico, arrasto, solto e ele já monta aqui a minha planta também. Olha como é que é simples. Imagina quanto tempo você vai economizar a partir do momento que você começar a criar os seus projetos dentro do Revit, só de montar pranchas com essa facilidade. Não tem por que você continuar no AutoCAD, tendo aquele retrabalho, fazendo o trabalho braçal, podendo carregar erros para dentro do seu projeto, sendo que você tem acesso a uma ferramenta com uma metodologia de trabalho validada que te ajuda a economizar muito tempo mesmo. E mais uma coisinha que quase eu esqueci de dizer aqui.
algo que eu utilizo no meu dia a dia e que eu acredito que se você utilizar também vai te ajudar a ganhar tempo e a não ter retrabalhos. É algo muito simples, mas que faz todo sentido. Toda vez que eu estou começando ali um projeto novo, que eu estou montando o meu projeto, eu já vou e defino a escala ali da minha planta baixa. Depois que eu defini a escala, o que eu faço? Eu pego esse desenho e jogo para dentro da prancha. Assim, eu já sei qual o tamanho e o espaço que ele vai ocupar dentro da minha prancha. Eu faço isso porque no Revit a escala já está definida, o espaço já está definido e é fácil montar pranchas. Então, toda vez que você fizer isso, que você for começar um projeto novo, faça isso, pegue esse passo a passo. Isso faz parte da metodologia DSP. E se você começar a aplicar, você vai ver que você não vai ter o retrabalho de organizar a sua prancha ou de ficar brigando por espaço dentro da sua prancha. Se você já tem todas as ferramentas e os recursos na sua mão, não tem por que você não usar ele. Não é só porque você monta a prancha no final que você deve fazer isso. Aqui dentro do programa é você que cria o seu fluxo de trabalho, a sua organização e a maneira como você cria os seus desenhos. Viu só como dá para economizar muito tempo quando você começa a dominar todas as etapas? Seja a criação de pranchas, seja a modelagem do seu projeto, seja a organização do navegador de projeto. Enfim, são diversos assuntos que você deve dominar para realmente ser muito mais produtivo. Se você gostou dessa aula e quer continuar me acompanhando, clica aqui embaixo, se inscreve nesse canal, deixa o seu joinha aqui para ajudar a espalhar esse vídeo dentro do YouTube. E enquanto não sai um vídeo novo aqui no canal, não deixe de me seguir lá no Instagram, no @JeffersonSandrin, para você também acessar todo o conteúdo que eu compartilho por lá. Espero te ver mais vezes aqui no canal, lá no Instagram, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau e até a próxima!